Bom dia, hoje dia 5 de setembro, né? Véspera de um dia muito especial, meu aniversário. Lógico que é especial, o dia que a gente nasce sempre é especial, né? E nada melhor do que comemorar com Deus. Mas enfim, vamos lá. Na verdade, né? Esse vídeo não é pra isso. Vamos continuar a nossa leitura da Bíblia e da catequese, do catecismo da Igreja Católica dentro do prazo de um ano. Estamos no nosso 20º dia. Quem tiver interesse, aí no link vai voltando na playlist, tem todos os outros dias salvos. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, né? A palavra de Deus, e vamos lá. Gênesis capítulo 28 e 29. Pega o seu grifo, né, que é muito interessante. Tenho aqui, ó, já falei outro dia, ó, com a pontinha de gel. Ele é bem bacana para marcar a Bíblia. Ele não atravessa pro outro lado assim da página. Então vamos lá. Casamento de Esaú. Isaac chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: não desposarás uma filha de Canaã, mas vai a Padã-Arã, à casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça crescer e multiplicar, de sorte que te tornes uma multidão de povos. Conceda-te ele, como também a tua posteridade, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra onde moras, e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu Jacó, e este partiu para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, Esaú viu que seu pai tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã, para ali tomar uma mulher, e que, depois de o ter abençoado, lhe proibira desposar uma filha de Canaã. Viu também que Jacó, obedecendo seus pais, partira para Padã-Arã, e, compreendendo que as filhas de Canaã não eram bem vistas pelo seu pai, foi à casa de Ismael e tomou por mulher, além daquelas que já tinha, Amalete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Sonho de Jacó. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiros de uma das pedras que ali se encontrava, e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo do céu. E anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência a terra em que está deitado. Tua posteridade será tão numerosa como o grão de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando do seu sono, exclamou: em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E cheio de pavor ajuntou: tão terrível é este lugar, é nada menos que a casa de Deus. É aqui a porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra, sobre a qual repousara na cabeça, e a erigiu em estrela, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Jacó fez então este voto: se Deus for comigo, se ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra, da qual fiz numa estrela, será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Jacó e Raquel. Jacó pôs de novo a caminho, e foi para a terra dos filhos do Oriente. Olhando em torno de si, viu no campo um poço, junto do qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelha. Esse poço servia de bebedouro para os rebanhos, mas, sendo grande a pedra que cobria a abertura do poço, somente removiam de cima quando todos os rebanhos fossem recolhidos.
Davam então de beber os animais e recolocavam a pedra ao seu devido lugar. Jacó disse aos pastores: Meus irmãos, de onde sois? Somos de Harã, responderam. Conheceis porventura Labão, filho de Nacor? Sim, como ele vai? Vai muito bem. E eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. É ainda pleno dia. Tornou Jacó, e não é hora de se recolher os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e levai-as para o nosso pasto, de novo ao pasto. Não o podemos, responderam eles, antes que todos os rebanhos sejam reunidos. Tiramos então a pedra de cima do poço e damos de beber aos animais. Falava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, porque era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Contou-lhe que era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu anunciar isso ao pai. Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e conduziu à casa. Jacó contou-lhe tudo o que tinha passado. E Labão disse-lhe: Sim, tu és de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou em casa dele, um mês inteiro. E Labão disse-lhe: Acaso, porque és meu parente, me servirás de graça? Dize-me que salário queres. Ora, Labão tinha duas filhas, a mais velha chamava-se Lia e a mais nova Raquel. Lia tinha os olhos ternos e Raquel era bela de corpo e de rosto. Jacó, que amava Raquel, disse a Labão: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ti que a outro. Fica comigo. Assim Jacó serviu por Raquel 7 anos, que lhe pareceram dias. Tão grande era o amor que ele tinha. Disse, pois, a Labão: Dá-me minha mulher, porque está completo o meu tempo e quero desposá-la. Labão reuniu todos os habitantes do lugar, deu um banquete. Mas à noite conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela, e deu a sua filha Lia, sua escrava Zelfa, pela manhã. Viu Jacó que tinha ficado com Lia e disse a Labão: Que me fizestes? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganastes? Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição de que me sirva por 7 anos. Assim fez Jacó. Acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel, dando como serva a Raquel sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. Os filhos de Jacó. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou Ruben, porque dizia ela: O Senhor olhou minha aflição, agora meu marido me amará. Concebeu de novo à luz outro filho. O Senhor disse a ela: Vendo que era desprezada, deu-me ainda este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz mais um filho. Dessa vez, disse ela: Meu marido se apegará a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda e deu à luz a um filho, e disse: Desta vez louvarei ao Senhor. E chamou-o Judá. Depois, cessou de ter filhos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Filhos de Jacó. Só deixa eu voltar aqui, só para eu entender uma coisa. Jacó, ele entrou na frente de Isaac. Primeiro ele pegou a primogenitura, né? Aí depois, quando o pai de Isaac, né, que era Abraão, que foi dar a bênção a Isaac, aí veio Jacó, né, no lugar e tomou a bênção de Isaac. E aí está acontecendo tudo isso que estamos ouvindo. Vamos lá para o Salmo 19 da Bíblia. Salmo 19. Procura lá na sua Bíblia. Vamos lá, cadê o Salmo aqui? Salmo 19. No caso do meu, o 19 é um número pequenininho, né? Porque tem o 18 e o 19 no meu aqui.
Vamos lá? Testemunho do céu e da lei. Narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite essa mensagem, e uma noite a outra a repete. Não é uma língua nem são palavras cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda, e este, qual esposo que sai de seu tálamo, exulta como um gigante ao percorrer seu caminho. Sai de um extremo do céu e no outro termina o seu curso. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui os simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízes do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o outro, que uma barra de ouro fino, mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Ainda que vossos servos neles atentem, aguardando-os com todo cuidado, quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Preservai também vosso servo do orgulho. Não domine ele sobre mim. Então serei íntegro e limpo de falta grave. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração, na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, do capítulo 12, do 1 ao 21. Vamos lá? Do 1 ao 21. Deixa eu marcar o 21. Senão a gente vai lendo. Quando eu vejo, eu passei. Do 1 ao 21. Até aqui. Tá. Ser humano é mais que o sábado. Olha que legal. Coincidiu com a homilia diária de hoje. A homilia diária de hoje fala da cura da mão seca no dia de sábado por Jesus, né? Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo e o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido desta palavra, quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. Quem perguntou a Jesus: É permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: Há alguém entre vós que, tendo uma ovelha, se a cair num poço no dia de sábado, não irá procurar para retirá-la? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Disse então aquele homem: Estende a mão. Ele estendeu, e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus, servo de Deus. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes formalmente de falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis que meu servo, a quem escolhi, meu bem-amado, a quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar nele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará sua voz, e ninguém ouvirá a voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço taxado, nem apagará a mecha que ainda fumega,
até que a faça triunfar a justiça. Em seu nome as nações pagãs porão a sua esperança. Palavras do Senhor. Glória, glória. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, é mais que coincidência, né? Isso aqui é a homilia de ontem. Nem sei se foi Lucas. Ontem acho que foi Lucas. Mas é a mesma passagem da mão seca, né? Da cura da mão seca em dia de sábado. Onde nós não devemos ficar apegados às formalidades, né? Mas a fazer o bem. É isso que Deus quer de nós. Que pratiquemos o bem. Não importa se é sábado, se é domingo, né? Não importa qual dia for. Ou o que você está fazendo. Vamos lá, então. Catecismo, o 160, o 165. Vamos lá, 160. Até o 165. A liberdade da fé. Para o ato de fé, seja humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Deus de fato chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo com Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que ela resistia. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. A necessidade da fé. É necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o convidou para a nossa salvação. Como, porém, sem a fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais poderá ser justificado sem ela, nem conseguirá a vida eterna se nela não perseverar até o fim. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o nobre combate com fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. E ela deve agir pela caridade. Ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. A fé, começo da vida eterna. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, tal como Ele é. A fé é, portanto, o começo da vida eterna. Desde agora, contemplamos as bênçãos de fé como um reflexo no espelho. É como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutamos, conforme nos garante a nossa fé. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão. E conhecemos a Deus como num espelho confusamente. A fé luminosa, em virtude daquela que nela crê, é frequentemente vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece muitas vezes estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal, do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e se tornar para ela uma tentação. Devemos então nos voltar para as testemunhas de fé. Abraão creu, esperando contra toda a esperança. A Virgem Maria, que no caminho da fé chegou até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite de seu túmulo.
e muitas outras testemunhas de fé. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Bonito isso, né? Se a gente tivesse noção, né, que a nossa fé, ela é aqui fala uma coisa tão bonita, cadê? A fé é o começo da vida eterna. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, nos dar sabedoria, discernimento, para a gente distinguir tudo aquilo que vem de Deus e seguir firmes e fortes, fazendo o bem. Uma boa semana a todos, paz e bem, até o próximo.